Vamos lá. Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz através da palavra. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu ia falar hoje sobre lealdade a Jesus, mas eu estou muito forte esse tema no meu coração. Acabei fazendo uma reflexão no grupo de manhã, que certamente a maioria não leu, mas que eu não sou bobo. Eu vejo até os que visualizaram e os que depois de um mês visualiza. Tem grupo que você escolhe que pode ser prioridade para você. Eu já escolhi os meus grupos prioritários. Eu quero falar aqui então como está bem feito por esse artista. Essa imagem, gostou? A importância dos fundamentos para uma vida sólida. Vamos lá. Tudo na vida é testado. Deixa eu falar para você, tudo na sua vida vai passar por um teste. Casamentos são testados. Palavras que você jura de amor por pessoas vão ser testadas. Negócios, sociedades, negócios vão ser testados. Tua empresa pode estar bombando e depois pode entrar num momento de fracasso. Quem diria que a Kodak ia falir, né? Kodak hoje não é nada no mercado. Antes era tudo Kodak. É ou não é? Os mais novinhos aqui da nossa comunidade nem conhecem a Kodak. Que tristeza. Mas a Kodak era tudo. Kodak. Amizades são testadas. Amém? E principalmente a nossa fé é testada. A nossa fé é testada. Quando a tempestade chega, o que permanece de pé? Se a tempestade chegar na sua vida hoje, o que permanece de pé? O casamento é testado por uma doença, uma dificuldade financeira, relacionamentos da igreja são testados nos dias de dificuldade. Tudo é testado. Chega um concorrente novo no segmento que você trabalha, a sua empresa é testada. É ou não é? Tudo é testado. Toda uma hora tem um teste. E o que da sua vida fica de pé se passar por um teste? Isso é muito importante. Hoje nós somos a geração que valoriza a aparência. Ou seja, a aparência é aquilo que as pessoas pensam de mim. É a reputação que eu construí. Eu tenho uma reputação. É uma aparência que eu tenho. Agora, fundamentos são as minhas raízes. São aquilo que de fato é sólido em mim. Eu posso construir uma aparência, é tão fácil mostrar que está bem financeiramente. É só, eu troquei de carro recentemente, você vê eu com um carro novo, você diz que eu estou com dinheiro. Anos atrás eu trabalhei com um empresário que ele sabia essa estratégia de aparência. Ele fala, Cleber, não tem jeito, eu tenho que sempre comprar um carro, 50 parcelas, 60 parcelas, porque eu preciso chegar no cliente e mostrar uma aparência. Agora, evidentemente que isso não significa que ele tem uma prosperidade, só porque ele tem um carro. A região de Alphaville, lá em São Paulo, é a região da aparência. Tem gente que vai em academia tirar foto com um famoso. Eu vi esses dias um homem falando que na frente da casa dele foi morar um influencer que estava divulgando que tinha comprado aquela casa, mas na verdade era só locada. Ou seja, ele estava tentando vender uma aparência de alguém que era de sucesso. Eu conheci com a Fabiola um casal que tinha muita dificuldade financeira. Eles escutaram um coach e foram morar em Alphaville e poucas semanas depois ela tinha passado por uma transformação de aparência. Hoje tem profissionais para te ensinar, né, como você ter uma boa aparência. E muitas vezes até ajuda. Porque às vezes você tem uma realidade, mas você precisa mostrar essa realidade. Porque você é uma pessoa simples e acaba atrapalhando o teu trabalho. E ela então passou, esqueci o nome desse profissional que faz esse trabalho aí de ensinar como você falar em público, quais roupas que você tem que se vestir, etc, né? Tem um profissional que trabalha com isso. Essa mulher passou por esse profissional e ela passou da consultoria para você ser uma pessoa de sucesso na parte financeira, para você gerir bem as suas finanças. Só que eu sei
que essa mulher, esse casal, a maior dificuldade que eles tinham era na área financeira. Ela construiu lá, ela colocava aqueles blazer, colocou uma maquiagem bem caprichada assim, e ela aprendeu a linguagem de comunicação e estava vendendo lá assessoria, mentoria para pessoas serem bem-sucedidas na administração financeira, mas ela mesma não sabia nem administrar nada. Isso é algo que dura por um tempo. Por quê? Porque não tem uma realidade. Uma hora vem a hora do teste, de entregar o resultado para aquela pessoa que contratou a mentoria, ou aquela bolha, aquela aparência, ela cai. Anos atrás teve o problema da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Começou a explodir o mercado imobiliário porque eram financiamentos que estavam sendo feitos de forma indevida e deu uma bolha imobiliária que explodiu no mundo inteiro. Então, muitas vezes, né, nós estamos num mundo de muita aparência, muita gente parece estar muito bem, e às vezes a gente fica surpreso, né? Alguém parece que está tão bem e de repente aquilo era só uma aparência, não era uma realidade, né? Não era uma realidade. Jesus já falou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, não só ouve, as pratica, é como um homem prudente, que que construiu a sua casa sobre a rocha. Ontem mesmo eu vi um vídeo, mostrei para a Fabíola, de um sobrado, acho que era um triplex, que desmoronou. Mas foi bem impactante, assim, foi muito rápido. Na questão de poucos minutos, desmoronou completamente aquela construção. Por quê? Porque não tinha um bom fundamento, uma boa estrutura para aguentar aquela edificação. Cai a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Verso 26, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse é o fato, irmãos. E aí você vai observar, né, que quanto mais você constrói coisas na sua vida, como nós vimos, eu acho que o Anderson viu pelo que ele está mostrando, ele viu esse vídeo. Era alta a construção, então quanto maior a construção, sem um fundamento adequado, maior é a queda. Tava? Foi tudo, morreu tudo, né? Eu não sei se era mais fácil resgatar o tijolo ali do que aquela família. Tava feio ali. Mas enfim, quanto maior, né, a sua posição, seja financeiramente, até quando você consegue sustentar uma finança de aparência. Então parece que você está muito bem, de repente, o tombo é muito grande. Ministerialmente, né, você não tem o fundamento, você não tem as raízes corretas, e você vai se permitindo criar um auto-engano, ou vai fazendo intencionalmente, construindo coisas sem o fundamento, e quando vê, a queda é muito grande. A queda é muito grande. Então isso é algo muito, muito sério. O que são fundamentos? Fundamentos são as verdades invisíveis que sustentam a nossa vida. São os fundamentos. São princípios eternos. Eu estou falando isso no reino de Deus. Convicções inegociáveis baseadas na palavra de Deus, sabe? Pessoas que têm convicções em Deus. Essas são pessoas que têm fundamentos. Isso é muito importante. Fundamento é aquilo que ninguém vê, mas que te mantém de pé quando tudo ao seu redor desmorona. Mas você permanece firme porque você tem um fundamento. Isso é muito importante, fundamento. Amém? Agora a aparência, como eu falei para vocês aqui, nós vivemos num mundo que valoriza a aparência. Agora a aparência engana, o fundamento sustenta. Fundamento sustenta. Eu vi algo do menininho, né? Ele acho que tem, agora não lembro exatamente quantos anos ele tem, mas é coisa assim no máximo ele é um juvenil. Ele trabalha vendendo não sei o que lá, e aí perguntaram para ele o que ele faz. Ele compra criptomoeda. Ele já tem umas 5, 6 tipos de criptomoeda. O que acontece com um jovem, principalmente se ele for pobre? Primeira coisa que ele trabalha, o que ele faz no primeiro salário?
fazer uma conta parcelada com o cartão do pai para comprar ou um celular ou um tênis. Aí se o cara esse é bom mesmo, doido é o pai só, né? Comprar um carro em 60 parcelas, mas não é. O outro lá, você vai olhar o menino, vai dizer assim, esse menininho não está com nada, mas já tem criptomoeda. Eu vi uma entrevista da Sandy, quando ela era pequenininha, e aí acho que era no Jô Soares, ela e o irmão dela, mas muito pequenininha. Ele perguntou, o que você faz com o teu dinheiro? Ela falou, eu compro brinquedo e compro boi. E aí, o que é melhor? Ela ficou um tempo assim, aí depois ela falou, é melhor comprar boi, porque se eu comprar boi, depois eu posso comprar o brinquedo. Olha a mentalidade que ela aprendeu pequena, ou seja, normalmente por não ter, por exemplo, estou falando agora de coisa natural, fundamentos familiares, pessoa que vamos dizer, que vem de uma cultura mais pobre, não é mais humilde, mais pobre, que nem pobreza e humildade são duas coisas totalmente diferentes. A primeira coisa, o cara que comprou o carro e depois ainda coloca a roda, né? Eu comprei, uma época eu comprei um StarTAC da Motorola, mano. Eu tava com tudo, meu. Rapaz, eu era o cara. Aquilo lá era um tijolão, mano, mas era um tijolão de sucesso na época, representava legal. O pessoal usava aquele... Como que era o nome que as empresas davam para os funcionários? BIP, isso, BIP. O cara tava no BIP, cara. Eu tava com um StarTAC, mano. Tijolão, mas era um sucesso na época. Se eu tacasse na tua cabeça, eu te matava. O bicho acabava a bateria rapidinho, mas eu tava representando o top. Aquilo para carregar, o cara tinha que fazer uma musculação já, porque ele era pesado, mas era sucesso. Na época, eu quase comprei um Golf. Rapaz, o Golf na época, ó... Carinha do bairro já tinha um Gol, já era sucesso, mas o cara com Golf era super sucesso. Só que graças a Deus não aprovou a ficha. Olha que eu me esforcei para aprovar. Aí o cara mente na ficha, faz de tudo. O diabo dá um monte de ideia para ele passar aquela ficha. Rapaz, o arrependimento vem antes de 30 dias, é um dos arrependimentos mais rápidos que tem. É aquele carnezão. E o seguro daquele carro na época, visado para roubo. Imagina se rouba o carro, o cara compra o carro, não tem dinheiro para fazer o seguro ainda, se ele vamos chamar de azarado assim, né? O cara ainda rouba o carro do cara, aí arrebentou tudo. Ou seja, o mundo da aparência. Mundo da aparência. Agora, existe algo muito interessante aqui, né? Quando a tempestade chegar, diga assim, ela vai chegar. Não tem jeito, irmãos, infelizmente, não é profecia aqui não, chega. Ela vai chegar e o que vai sustentar a sua vida é o fundamento que você tem. É o fundamento que você tem. Não é fácil o cara, quando ele está começando a relacionar com uma moça, ele mostrar para a moça a realidade financeira que ele tem. Ele quer mostrar a aparência. É difícil, né? O cara mostrar a realidade. Aí ele quer mostrar a aparência, mas não vai subsistir muito tempo, a realidade vai ter que aparecer. Existe algo muito interessante que é o bambu chinês. Depois que ele é plantado, o bambu chinês leva 5 anos para crescer apenas alguns centímetros acima do solo. Durante esse tempo, suas raízes se espalham profundamente e se fortalecem. Após esses 5 anos, quando finalmente rompe o solo, ele cresce até 25 metros de altura em apenas 6 semanas. Mas ele gasta muito tempo para criar as raízes. Criar raízes. A melhor coisa, né? É você criar raízes. Para que possa sustentar tudo aquilo que Deus disse para você que quer que aconteça na sua vida. Ministerialmente, na família, todas elas têm que ter raiz. Por que o período do namoro é tão importante? É criar raízes. É lá que você tem que ver. Algumas coisas têm que acontecer, tem que passar algumas crises. No namoro não é tempo de... quando eu falo aqui perdoar, a melhor palavra, não é tempo de dar muitas oportunidades, não. É tempo de checar. Depois que casa, muda a figura, porque é uma aliança, mas no namoro é um tempo de teste. É um tempo de teste.
Você precisa saber com quem você vai formar a sua família. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, a falta de fundamentos compromete todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na família. Sem fundamentos de amor, aliança e compromisso, a família se torna frágil. Está entendendo esses valores? Que são esses fundamentos que vão tornar a sua família forte? Sem os fundamentos de amor, de compromisso, de aliança, sua família se torna frágil. E tem muitas consequências. Você imagine o seguinte, vamos lá. Quando numa casa fica se falando em divórcio, como é que ficam os filhos? Como é que ficam os filhos? Vai falar com a psicóloga lá e pergunta o que é o ambiente de um filho que é criado num ambiente de ameaça, de divórcio constante dos pais. Se um homem usa, porque a ameaça na verdade é um sinal de insegurança. Se a pessoa usa da ameaça, vamos imaginar que o marido use da ameaça com a esposa constantemente dos problemas que vai divorciar. Qual a segurança que aquela mulher tem para se entregar para aquele homem? É ou não é? Por quê? Porque o fundamento ali não está bem estabelecido. Isso é muito sério. Nos relacionamentos sem fundamentos de lealdade, perdão e verdade, amizades se tornam descartáveis, relacionamentos giram em torno de interesse. Hoje não é amizade que as pessoas estão fazendo, é network. Ou seja, está procurando um relacionamento que ele possa tirar proveito. Isso não é amizade, isso é outra coisa. Você pode ir profissionalmente fazer um network, mas não chame isso de amizade. Muitos vão até para certas regiões morar, e vão para certas academias, vão para certas igrejas para tentar fazer um contato com alguém que tem dinheiro. Infelizmente, mas isso não é amizade. Nunca construímos relacionamentos que duram anos, se não tem fundamento. A pessoa já percebe que você quer tirar proveito, ela já percebe que você não fala a verdade, ela percebe que você não é alguém leal, ela percebe que você não é alguém confiável para estar na casa dela, e ela não vai estabelecer um relacionamento profundo com você. Então isso vai afetar, sem fundamento vai afetar. No ministério, na liderança, sem fundamento. Deixa eu falar algo para você. Falar aqui até papagaio fala. Qualquer dia desse eu vou pedir para o ChatGPT fazer uma pregação para nós. Vou soltar ela em áudio aqui. Eu tenho irmão lá na nossa reunião, irmãos da igreja, que fala muito. Você pode conhecer aramaico, chinês, hebraico, o que for. Falar, qualquer um pode falar. Agora nós temos que ter realidade naquilo que nós falamos. Realidade. Deixa eu falar algo para você aqui. Irmãos, por isso que a Bíblia não diz para nós impormos as mãos sobre ninguém precipitadamente. Ou seja, nós não devemos reconhecer ninguém precipitadamente, ministerialmente falando. Nossa igreja está passando por um tempo de alinhamento na nossa liderança. Semana mesmo falei para um irmão, falei, na primeira que eu tive de corrigir, você nunca mais apareceu. Você caminhou anos aqui, na primeira vez que tive que corrigir, realmente você não veio mais. Ele falou, mas eu estou bem com Deus. Eu falei, foi uma ova. Nós estar bem com Deus é por causa de Jesus, irmãos. Agora, nós andar em verdade diz respeito ao caráter que nós adquirimos através de Jesus. Então, eu estou bem, estou bombando, está dando tudo certo. Não, mas você deixou uma marca. Sabe o que você disse para nós na igreja? Que você não é confiável. Você não é confiável. E por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos levantar liderança que não foi testada. Nós não estamos buscando testar ninguém. Mas a própria vida, a própria dia a dia da igreja, ela permite oportunidades de teste. Precisa ser corrigido. Como você lida com o erro de alguém? O erro do presbítero, o erro da igreja, e como você lida com isso? Qual é a sua postura, um compromisso, com as oportunidades que você vai recebendo? Eu gostei do Anderson, os irmãos querem entrar para cantar aqui, nós estamos até precisando. Mas ele falou, primeiro você vai para a projeção. Você é cantor, Eduardo?
Oi? Quer tocar teclado? Que bom, começou na projeção. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Os irmãos que nós demos uma oportunidade rápida aqui, jogaram contrabaixo e abandonaram. Ah, Cleber, você não pode falar. Uma pessoa me questionou, você não pode na pregação dar exemplo. Vou dar exemplo para quem então? Eu estou pregando para quem? Estou pregando para vocês, eu sou pastor de vocês, tem que pregar aqui o que acontece aqui. Tem que pregar aqui o que acontece. Eu não vou falar, na igreja do fulano, lá no Bacaxeri. Eu não sei o que está acontecendo no Bacaxeri. Eu só sei o que está acontecendo aqui. Eu sei o que acontece na minha casa. É ou não é? Nós temos que corrigir a nossa cozinha aqui. A vida dos outros, não vamos cuidar da vida dos outros, vamos cuidar da nossa. E aqui é um dia de alinhamento. Então nós precisamos. O cara não é fiel em algo simples, não pode ser reconhecido publicamente diante da igreja. Por quê? Porque vai frustrar as pessoas, vai machucar o coração das ovelhas. Você dá a oportunidade para a pessoa num dia, ela está pregando aqui, ela está falando bonitinho sobre Jesus, no outro dia ela está abandonando a obra e sendo desleal, está envergonhando o nome de Jesus, está dando mau testemunho lá fora, está sendo desleal. Teve uma situação que aconteceu numa amiga igreja nossa que eu não estava sabendo. E o líder dava a entender que se falasse para os presbíteros era X9. X9 é linguagem de bandido. Que é linguagem do reino de Deus. Nós nem sabíamos. Foi interessante, essa semana uma irmã, que saiu da nossa igreja há um tempo, disse que teve um sonho que tinha que falar comigo. Nem precisava do sonho, era só saber o que ela fez. Mas ela foi lá para pedir desculpa da forma que saiu. Já faz tempo que ela saiu. E uma das coisas que ela saiu é porque ela viu uma situação de um outro líder nosso aqui. Ou seja, então tem que ter testemunho, irmãos. Outra coisa, se eu sou uma pessoa numa comunidade pequena como essa, que eu tenho uma função de liderança, ela é uma função notória. Quando eu errar, vai ser exposto. Nós temos que prestar conta para a igreja. Eu estou uma semana com um texto forte sobre uma pessoa da nossa comunidade que eu vou colocar no grupo. Porque nós devemos prestação de conta para a igreja. Por quê? Porque nós temos que levar a sério. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que ter coragem para prestar conta para vocês. Jimmy Swaggart, que muitos não conhecem, os irmãos mais velhos que devem conhecer, foi um dos maiores evangelistas dos anos 90. Ele recebia ofertas do mundo inteiro. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que pregar o programa de televisão e confessar que traiu a sua esposa. Ele teve que encarar aqueles que confiaram nele e dizer, eu errei. Ele está vivo. E se arrependeu, e é um servo do Senhor. Teve consequência? Teve, mas ele teve que encarar o mundo todo olhando para ele e dizendo, eu traí o meu Jesus, eu traí a minha esposa, eu traí vocês. É duro. Então assim, por isso que a Bíblia diz, quanto maior você estiver, maior vai ser a sua queda. É duro, irmãos. Por isso nós temos que ter fundamento. Hoje em dia, se você tem algum talento, muitas vezes você canta, você toca, você tem algum dinheiro, você tem uma empresa, e facilmente você vai a alguns lugares e eles vão te promover, eles vão te bajular, eles vão te colocar em muitas funções, mas você muitas vezes não tem estrutura. E sabe o que acontece? Logo vem a tempestade e você vai ruir e vai envergonhar o nome de Jesus, vai escandalizar as ovelhas. Então nós precisamos estabelecer o nosso ministério sobre um fundamento, sobre caráter. Como você lida com o confronto, com a cobrança, com a prestação de conta, com o compromisso. Como você lida com o teste do tempo? Existe o teste do tempo. É muito fácil quando as coisas estão no começo, tudo é eufórico, tudo é gostoso, é o primeiro encontro, é o primeiro retiro, é o primeiro culto, é o primeiro ensaio no louvor. Como que você lida todos os domingos tendo que chegar 1h15 antes de todos os irmãos? Tem que ter fundamento.
Não é chegar lá no primeiro dia. Eu lembro que nós fizemos um encontro Kids, daquele encontro lá, fizemos junto com a videira, tinha tanta coisa, e vovô colchão, e fora até do colchão na BR e tal, e uma irmã foi uma maravilha, a pastora Gabriela, que está na Inglaterra, e ensinando as irmãs, e o pau quebrando e tal. De repente uma irmã voltou empolgada: Fabíola, eu quero 2 células de criança. Eu falei para ela: segura. Depois de um tempo, hoje ela não está nem com o marido dela, ela se relaciona com mulher. Ela não está nem com o marido dela, nem com os filhos dela está cuidando, está ainda relacionando com ela. É escândalo. Falei: não, segura. Quando dá 30 dias depois, nem a célula 1 ela ia querer, a 2 muito menos. É o fato, irmãos. Tem que testar o teste do tempo. O teste do tempo. Nos negócios e no trabalho, se não tem fundamento, deixa eu falar para você. Carreira desmorona no primeiro escândalo. Hoje em dia, se você é alguém aí no mundo aí que é totalmente interligado, se você der uma bola fora e filmarem você, da noite para o dia você perde todos os seus contratos. Não dura. Riquezas conquistadas sem justiça se perdem rápido. Não construímos credibilidade com clientes, com empresa, com nada. É ou não é? Onde você acha que vai chegar dando testado toda segunda-feira? Onde que você acha que vai chegar que você só fica doente em feriado prolongado? Você só fica doente em feriado prolongado? Que azar! Toda sexta e segunda. Onde você acha que vai? Não vai para lugar nenhum. Esqueça. A nossa fé sem fundamento na palavra não vale nada. A fé vira só emoção e teatro. Infelizmente, nos dias difíceis ela desmorona. E como eu falei agora, envergonha o nome de Jesus. Você já viu aquele texto que diz: ai daquele por quem vier o escândalo? Irmãos, é uma das coisas que eu mais temo. Ai daquele por quem vier o escândalo. Faça o que for necessário para não trazer escândalo. Todos aqueles que estão gerando escândalos hoje na internet, no dia a dia, e envergonhando o nome de Jesus, eu digo para você e para mim: ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele. Nós temos vários exemplos de homens com fundamentos. José do Egito, mesmo traído, tentado, injustiçado, José permaneceu fiel a Deus. Mesmo diante da oportunidade de ter um relacionamento com uma mulher bonita e rica, ele foi fiel ao seu Senhor ali na terra e ao seu Senhor. Foi fiel, correu, fugiu, tchau. Uma vez eu fui prestar serviço em Paranaguá e as moças lá estavam atiçadinhas, animada, né? A uma chegou para mim: você é... Porque ela queria sair comigo. Eu não agi no espírito, não. Aí eu já agi na carne mesmo. Na época era a ferramenta que eu tinha. Mas corre. Você já criou um cenário na sua vida, você que é casado aqui, se você trair seu esposo, quanto você tem para perder? Além de perder a cabeça, dependendo da mulher? Você já parou para pensar? Você tem que parar, porque quando você for tentado, você vai lembrar: não vale a pena. Você tem temor de Deus? Você já parou para pensar que desgraça você vai fazer na sua vida? Já parou para pensar? Daniel foi um homem fiel a Deus. A Bíblia diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Ou seja, ele decidiu não se contaminar com o mundo. Temor. Pedro. Que era um homem aqui cheio de alta confiança, depois passou
a viver pela confiança do alto e se tornou um grande homem. Agora nós temos aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, fala sobre Demas. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Deixa eu falar para você, irmãos, nem todo mundo que sai da vida da igreja sai por causa que é uma ovelha perdida. Tem gente que gosta do mundo. Tem gente que abandona a família porque gosta do mundo. Nem todo mundo que sai da vida da igreja é ovelha perdida. Sabe, a ovelha perdida é aquela que está passando um momento de dificuldade, não está conseguindo, mas está lutando e quer ajuda, e vamos embora, vamos aqui, vamos caminhar junto. Tem ovelha não, ele quer o mundo. Tem ovelha que é ovelha, que está traindo o exército. Traindo. Isso é muito sério, irmãos. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, abandonou. Todos que saem dizem que são abandonados pela igreja, mas muitos abandonaram a igreja. Abandonaram o seu Senhor, abandonaram aquele que entregou a vida por eles. Nós precisamos ser pessoas tementes. Jesus entregou a vida por nós, Ele nos comprou. Isso é algo muito sério. Foi Deus que te escolheu, você disse sim para Ele. Começou bem, mas por falta de fundamento verdadeiro abandonou a fé, abandonou a obra, abandonou o chamado, abandonou a missão. Sabe, o chileno Vergara, ele tem uma esposa que é ucraniana. E eu encontrei com ele aqui em Curitiba, e ele falou que a cultura deles é muito forte. Ele disse que a lealdade deles pela nação deles é muito forte. Tanto que ela falou para o chileno: eu esperei 2 anos, agora eu vou voltar para minha terra. Ela voltou para a terra dela e o chileno teve que ir atrás. Falou bem assim: eu não posso deixar meus familiares e meus conterrâneos naquela situação. Eu tenho que lutar com eles. Você é do reino de Deus, você foi comprado por bom e alto preço. Pense bem quando você se envolve com o pecado, quando você quer dar um mau testemunho, quando você quer abandonar a fé, você está sendo desleal. Você está sendo desleal, eu estou sendo desleal. Ela foi lá lutar pela sua pátria. Que coisa poderosa. Você vê que mesmo a Rússia tendo muito mais armamento, muito mais condição, está tendo dificuldade com eles. Pelo tipo de gente que eles são. Que coisa interessante, né? Como é que é dizer de um homem que abandona uma mulher na hora da enfermidade? O que é de dizer de uma mãe que abandona sua família por causa de um relacionamento? O que é dizer de um cristão que abandona a igreja e o seu Senhor por causa do mundo? Isso é muito sério. Alguns homens de Deus falaram algumas coisas muito fortes. A constância na fé é a evidência do verdadeiro nascimento espiritual. Spurgeon. Você nunca se firmará no campo de batalha se primeiro não tiver cavado trincheiras em seu lugar secreto. Uma fé que depende da circunstância nunca será suficiente para enfrentar a tempestade. O cristianismo sem profundidade é como uma casa sem fundação, bonita por fora, mas prestes a ruir. O problema não é quão alta é a casa, mas se o alicerce foi cavado fundo o suficiente. Está entendendo? Quanto maior é aonde Deus disse que quer te levar, maior é o tempo que você tem que ser escavado por Deus. Eu coloquei aqui, vou citar aqui para os irmãos, apenas algumas coisas que eu fui lembrando na hora, depois fui lembrando tantas coisas que eu nem coloquei aqui, porque não sei que não daria tempo de falar. Mas nós vamos passar por lutas, dificuldades, tempestades, nós precisamos ter fundamento. Nós temos que ser um bambu chinês. Alguns irmãos me procuram para fazer algumas funções, às vezes eu falo não.
Não. Estou falando não para o teu bem e para o bem nosso. De fato, a gente nunca é pego de surpresa. Toda pessoa desleal, ela aponta sinais. E agora eu não estou aqui naquele desleal mais antigo lá comigo. Não estou com problema com ninguém, irmãos. Ninguém fez nada para mim diretamente. Ninguém nem brigou comigo. Eu sou um cara de gente boa. Ninguém briga comigo. Estou falando de lealdade para Jesus mesmo. Estou numa coisa mais profunda aqui. Estou num nível mais elevado. Você está entendendo aqui? Eu estou falando de lealdade com Jesus? Fundamento. Deus é sempre bom. Diga assim, Deus é sempre bom. Se você está entendendo ou não está entendendo, Deus é sempre bom. Tua mãe morreu? Deus é bom. Tua mãe está viva? Deus é bom. Você está saudável aí? Deus é bom. Você está doente? Deus é bom. Deus sempre é bom, Deus sempre é teu amigo, Deus sempre quer te ajudar. Sempre. Deus é sempre bom. Amém? A palavra de Deus é verdade absoluta. Amém? A palavra de Deus é verdade absoluta. Ok? Eu fui comprar um negocinho no açougue e quarta-feira a gente fez uma festinha ali pro Daniel. Festinha não, né, cara? Lá a festa é top, né? Foi top, né? Só a presença dos irmãos já é top, né? E aí caímos num assunto no açougue sobre Jesus, e aí entra aquela conversa que o mundo está pegando. Não, é muito bonito esse respeito entre as religiões. Respeito entre religião, claro, eu não vou te desrespeitar, vou te matar para você virar cristão, mas que esse tal respeito não venha limitar eu pregar para você. Se você achar que eu pregar para você um desrespeito, eu quero te desrespeitar. Lá da Itália, ali um discursinho de paz no mundo é fácil. É ou não é? Difícil mesmo é lutar pela paz do mundo. Vamos continuar aqui. A graça é provisão e não desculpa. Amém? Se você diz eu estou na graça, você está dizendo eu estou completamente capacitado para fazer tudo aquilo que Jesus pediu. Isso é um fundamento para mim. Toda vez que eu lembro da graça, eu me sinto impulsionado, capacitado por Deus para fazer o que Ele me chamou para fazer. Eu nem vou ler os versículos, depois você lê. Existe recompensa eterna. Sabia disso? Nada do que faço para Deus é em vão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Em outras palavras, não é vão. Então, toda vez que o diabo atacar você dizendo que você está perdendo tempo com a obra de Deus, você fala, no Senhor o meu trabalho não é inútil. Não é vão. Amém? Nunca pense que você perdeu tempo de fazer algo no reino de Deus. O pastor pode ter falhado, o irmão, a ovelhinha pode não ter te reconhecido, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Não estou aqui a passeio, sou cidadão do reino dos céus e tenho uma missão. Eu gosto de passear, mas não estou aqui a passeio. Não esqueça disso, você não está aqui a passeio. É muito fácil você criar essa mentalidade que você existe para trabalhar um pouquinho, porque afinal de contas você tem que sustentar a tua casa e você tem que descansar o resto do tempo, para voltar para mais uma semana. Não, nós estamos aqui para cumprir uma missão. A nossa cidadania, porém, está nos céus, Filipenses 3:20. Não busco elogio das pessoas, mas o reconhecimento do céu. Amém? Eu coloquei aqui algo muito importante. Isso não significa que não me importo com as pessoas, mas que eu busco agradar ao Senhor. E Gálatas 1:10 diz, busco agradar a Deus e não a homens. Paulo disse, né? O complemento do versículo é que porque se ele desejasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Amém? Então isso é algo muito importante. Tudo o que faço no reino é um privilégio. Deus poderia ter escolhido outro, mas Ele escolheu me usar. Isso é um fundamento para mim, amém? Deus escolheu me usar. Então quem está no privilégio aqui sou eu e não Deus. Deus poderia ter escolhido a outro. Amém?
Tudo que faço para pessoas, faço por causa de Deus e não na dependência delas. Amém? Tudo quanto fizeres, faça de todo coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Então eu sirvo a homens, mas na verdade meu coração está servindo ao Senhor. Então não estou esperando nada de vocês. Amém? Busco tratar as pessoas no mínimo como gostaria de ser tratado, e acima disso buscando tratar como Cristo fez por mim. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Não faço nada em resposta a uma dúvida que me é plantada. Faço como base na certeza de que me tornei em Cristo. E aí coloquei o texto aqui do diabo tentando a Jesus e dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus nunca se moveu por dúvida, mas Jesus sempre se moveu porque ele sabia quem era. Nunca faça nada para ser, mas faça tudo que você já sabe que é, movido pela sua identidade. Amém? Eu não caio em brincadeira de adolescente, né? Eu estou lá num CT. Se ele falar assim: ah, mas você viu o outro faz, eu falo: o outro é o outro. O outro é o outro. Não é, isso não me move. Me move o que? Eu saber quem eu sou. Então, a partir de quem eu sou, eu me movo. Amém? Isso aqui é algo muito importante. Sentir sentimentos bons é ótimo, mas a fé é o mais importante. Amém? Sentir a presença é maravilhoso, mas crer que Ele está comigo todos os dias ainda é mais poderoso. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, Hebreus 10:38. Então assim, o culto pode arrepiar. Tem dia que arrepia, e que bom. Mas eu não sou escravo do arrepio. Eu creio na convicção do Evangelho que o Senhor está comigo. Mesmo no dia que eu estiver na UTI e o barulho das máquinas for tu, 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 e não for o louvor do culto. O Senhor está comigo no tu e no tu. Amém? Assim que nós temos que viver a nossa vida. Casamento é uma aliança e não um contrato. Me casei para fazer a vontade de Deus junto com a minha esposa. Eu também não acredito naquela conversa que eu casei para fazer ela feliz. Vai que ela quer, o que faz ela feliz é ruim. Eu não casei para fazer a Fabiola feliz. Eu não casei para fazer ela feliz. Quem faz o outro feliz é o Silvio Santos. É Silvio Santos, é aí. E se é alguma coisa que ela quer que eu faça para ela, e ela fica feliz, não é o que Jesus quer que eu faça. Não. Primeira coisa é o seguinte: nós dois casamos para cumprir a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. E aí está a felicidade dos dois. Amém? Eu fico vendo os homens tão românticos que são. No final das contas, o que eu quero ouvir, Jesus fala para ela: serva boa e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel. Amém? E certamente a vontade de Deus é boa. Então, se nós dois estivermos no centro da vontade de Deus, vai funcionar tudo bem. Amém? Tudo vai funcionar bem. Mas nós vivemos uma aliança. A palavra divórcio não é falada na minha casa. Foi falada no começo, quando nós éramos imaturos, agora não é falado. Agora podemos até falar outra. Ela fala: eu vou te pegar. E eu já falei para ela: se ela for embora de casa, eu vou junto. Tem que resolver problema? Tem tempo de acerto? Tem tempo de ajuste? Tem. Mas não tem a palavra divórcio, porque quem quer divorciar não quer ajustar. Quem está pensando em divorciar não está pensando em consertar o casamento. Então nós não estamos pensando em divorciar. Amém? Então essa palavra não existe. Os filhos que vão estar conosco lá não vão ouvir essa palavra. Não vão ouvir essa palavra. Amor não é sentimento, é um caminho. Escolho amar todos os dias. Efésios 5:2 diz: sigam o caminho do amor. Amém? Perdoar sempre é o caminho, não existe exceção para o perdão. Valorizo o corpo de Cristo, me submeto ao corpo de Cristo. Não negocio as reuniões da igreja. Domingo é dia de cultuarmos juntos. Todo dia é dia do Senhor, domingo é dia do Senhor com vocês. Valorizo receber os irmãos na minha casa.
sejam muitos, sejam poucos, eu estou lá. Eu estou lá. Amém? Que estou lá por causa do meu Senhor. Mas não sou bobo. Uma frase que foi muito importante para mim, numa época eu estava lidando muito com eclesiologia perfeita e doutrina perfeita e tudo perfeito, eu aprendi o seguinte, que quem quer desfrutar da igreja perfeita nunca vai desfrutar dela. Tem uma frase melhor ali que o irmão fala, mas é mais ou menos nesse sentido. Ou seja, se eu vou esperar para desfrutar da igreja quando ela está perfeita, eu nunca vou desfrutar dessa igreja. Ok? Então, eu valorizo os irmãos e com os problemas e os pipocos e os tiroteios que tem na igreja. Não é? Tem de tudo. Tem gente aqui, tem você aqui, né? Minhas palavras precisam edificar. Eu cuido muito para não falar palavras negativas. E cuido muito para não falar meus sentimentos. Eu não aprendi que o melhor é eu ir lá desabafar num consultório e falar um monte de besteira que eu vou ser curado. O que me cura é andar pela fé. O que me cura é me apropriar da cura do céu. E o que me cura é eu aprender a falar o que eu creio e não o que eu sinto. Eu andei com muitos medos por muito tempo, eu andei com muitos sentimentos ruins por muito tempo em relação à minha saúde, mas o que me curou foi eu falar o que Deus dizia sobre mim. Eu sempre falando. Muitos sentimentos eu guardei para mim, muitos medos eu guardei para mim, e eu me ajoelhava e falava na oração, Senhor, eu estou com medo, você já sabe, me ajuda, mas o que eu professava era não aquilo que o exame falava. Eu sempre falo, eu sou bem doutrinador, né? Sou chato até com palavras. A Fabíola já fala igual a mim. Naturalmente, e quando ela fala naturalmente, é o exame que o médico disse, não é o que eu estou me apropriando. Não o que eu estou me apropriando. Amém? Dinheiro é meu servo. Ele não governa a minha vida. Deixa eu falar algo para você aqui. Se você só troca de emprego por causa do salário, você é governado pelo dinheiro. Se te oferecerem uma outra oportunidade domingo nesse horário e você só aceitar por causa de dinheiro, você é governado pelo dinheiro. Nós precisamos ser governados por Jesus. Amém? Esse é o fundamento muito importante. Quem é governado pelo dinheiro nunca é governado por Jesus. Você apenas segue a Jesus nos horários que te sobram e que você quer. Descanso para trabalhar e trabalho no descanso. Ok? Descanso para trabalhar. Fisicamente falando aqui, eu descanso para trabalhar. Eu vivo uma vida produtiva. E quando eu trabalho no descanso. Alma. Amém? Antes subjugo meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, larga a mão de ser preguiçoso. Não concentro meu foco no problema ou na dificuldade, mas na provisão do céu. Tudo que você concentra gera imaginações, e aquilo que gera imaginações escreve mensagem no seu coração, é o que você passa a crer. Então para de focar no problema, foque na provisão de Deus e na solução. E não fique focado no problema, ok? Problemas existem para ser resolvidos. Isso é algo muito importante. Estou concluindo aqui, irmãos. Basicamente mostra que a nossa fé deve estar baseada na palavra de Deus e não em nossos sentimentos ou filosofias humanas. Agora, deixa eu falar algo para você. Sabia que tem gente que tem raízes aqui profundas? Só que raízes erradas. Tem gente que tem muita raiz aqui, tanto que você prega todo domingo e não conserta. Porque as raízes são erradas. Existem pessoas bem enraizadas, só que em filosofias humanas e não na palavra de Deus. Irmãos, eu fui um dia numa igreja, porque eles tinham um curso de liderança. E eu não fiquei no curso de liderança deles, porque eu vi que eles não eram fundamentados na palavra. Eu vi que eles eram fundamentados, ele falava da palavra, mas ele trazia muita filosofia humana. Era muito difícil de discernir. Você está com a Bíblia na mão aberta, você não sabe se é uma pregação, se é uma palestra, o que é. Quando eu vou num evento de trabalho, eu sei que eu estou lá numa palestra.
Agora, quando alguém diz que está ensinando a palavra de Deus, mas tem muita filosofia humana, eu acho, e joga muita frase que parece uma frase, sabe, fantástica. Por exemplo, ande só com quem te dá resultado. Eu tenho tantas vontades de fazer isso. Vários de vocês nunca mais eu queria ver. Se fosse assim, ou não é? Ande com quem só dá resultado. Aí Jesus diz o quê? Vá atrás da ovelha? Poxa, deixa as 99, vai atrás da ovelha perdida. Não tem muitas, está vendo que as coisas não batem? No reino de Deus é diferente? Então, eu estou numa reunião de liderança. Eu quero ser um líder igual a Jesus, eu quero ser um líder bom do mundo. Eu tenho que tomar cuidado. Mesmo na minha empresa, ela não existe reino de Deus só na igreja e a minha empresa de qualquer maneira. Não, eu preciso também lá, não jogar a pessoa fora simplesmente. Vamos dar oportunidades. Ok? Então, isso é muito perigoso. Tem muita gente que está, em vez de ter ajuda do alto, está na autoajuda. Tome cuidado, que cheio de mentalidade de autoajuda e não de ajuda do alto. Não é uma, pense só em você. É uma mentalidade que não é do cristianismo, não é de Jesus. Então eu tenho que tomar cuidado. Então deixa eu te dar aqui algo. Crie alguns hábitos saudáveis. Orar e ler a Bíblia, versículo por versículo. E se permita ser transformado por Deus e não pelas filosofias do mundo. Ok? Esteja vinculado a um grupo de irmãos para você estudar a Bíblia com eles. Teologia não se faz sozinho. Ok? Seja radical na obediência ao Evangelho. Por exemplo, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então isso para nós é um valor. Ok? Seja humilde e peça ajuda ao Espírito Santo. Deixo para você o desafio, leia Mateus capítulo 13, onde fala da parábola do semeador. Eu vou ler só o versículo 18 em diante, onde fala ali que tem sementes que não frutificaram. A semente é a palavra, e por que não frutificou? O problema não é a semente, porque a semente é perfeita, é a palavra. O problema é o coração. E por que alguns corações não frutificam a palavra? Verso 18. Diz o seguinte: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, está ouvindo aí? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Ou seja, quando você fica dormindo, quando fica panguando aí, o inimigo rouba. Versículo 20: quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Oh, glória a Deus! Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Recebe rápido, mas é arrancado rápido. Versículo 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ah, ser crente, estou sendo perseguido agora, porque eu não estou vivendo na escola como o mundo vive. Oh, se alegre, se alegre. Amém? Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas sufocam, tornando-se infrutífera. Ou seja, não, tudo bem, é legal aqui, mas eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que pagar minhas contas. Mulher, quem que paga as contas aqui em casa? Pastor não vai dar dinheiro para nós. Acho que não vou mesmo. Mas para alguns eu posso até dar. Que dinheiro pouco eu tenho muito. Tem gente que gosta de ficar só falando que não tem dinheiro, né? Eu tenho dinheiro, irmãos. Você tem dinheiro? Eu não sei onde ele está, mas eu tenho. Tem gente que gosta de ficar só contando miséria. Não tenho, só fracasso, pô. Então é o seguinte, quem te sustenta é o Senhor. Amém? Obedeça o que Ele está mandando e ponto final. Ok? Quanto ao que foi E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100,
70 a 30 por 1. Amém? Dá frutos. Dá fruto, porque a semente tem que pegar profundidade, raízes, para que depois dê frutos. Isso é algo muito poderoso. Amém? Então, assim, muita gente vivendo numa vida muito instável, porque não tem raízes, não tem fundamentos. E vem a tempestade e tudo acaba. Tudo acaba. Isso é algo terrível. Pode se colocar de pé. Diga glória a Deus. Amém. Vamos participar da ceia. Amém. Vamos pro fundo. Não vi muito glória a Deus hoje. Diga assim: fundamentos invisíveis sustentam frutos eternos. Amém. Diga assim: sem fundamentos, tudo que é bonito desaba. Diga assim: com fundamentos sólidos, até no deserto, florescemos. Amém? Fundamento sólido. Sólido. Glória a Deus. Cristo é a nossa rocha. Diga: Cristo é minha rocha. A palavra é o meu alicerce. E o Espírito é o meu guia. Amém? Em nome de Jesus. Se tudo que é aparência na tua vida fosse arrancado, o que sobraria hoje? Que a gente possa ter realidade, irmãos. Amém? Construído no dia a dia com o Senhor. Amém? Hoje é o dia de voltar aos fundamentos. Estabelecer sua família sobre a rocha. Seus negócios sobre a rocha. Seus pensamentos sobre a rocha. Seus filhos sobre a rocha. Tudo sobre a rocha. Para que quando vem a tempestade, vocês fiquem firmes. Suas amizades sobre a rocha. Amém? Alianças de verdade, perdão de verdade, lealdade de verdade. Amém? Quer servir o Senhor? Sirva nos valores do reino. Amém? Sirva para valer. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.